Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Sentados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Já, vou ter que ir no quarto pra janela. Rapidinho. Ontem eu iniciei a reflexão desse Evangelho, enquanto eu proclamava o Evangelho em uma unidade prisional, que é o semiaberto da penitenciária de Ribeirão. Eu tive a inspiração de iniciar esse Evangelho com o versículo 8. O versículo 8, ele vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vou fazer uma pergunta para o diácono, para a Lorena e para cada um de vocês. Vocês vieram para cá para poder passar esse tempo? Para quê? Por que vocês estão aqui? Não precisa responder. A resposta, talvez, de você está no coração. Eu digo para o diácono também que a resposta dele está no coração, da Lorena. A minha resposta eu já sei. A minha resposta eu já sei. Nós viemos aqui para ser santo. Nós estamos aqui nesse lugar para ser santo. Porque Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Salvar a humanidade de quê? Daquilo que
que distancia nós de Deus, que é o pecado. Para isso Jesus veio ao mundo, para nos salvar, para nos mostrar o caminho da salvação. E as bem-aventuranças é algo fantástico, onde que ele mostra como que nós precisamos nos portar para ser felizes. A gente busca felicidade em tudo quanto é coisa, mas não busca felicidade no lugar certo. Não buscamos, às vezes, a felicidade no lugar certo, porque a palavra bem-aventurado é feliz. E Jesus começa essa bem-aventurança, essas bem-aventuranças, dizendo que nós mais precisamos para nós entrarmos no caminho da salvação. O que é entrar no caminho da salvação? Entrar no caminho da salvação é dizer assim: olha, eu preciso de Deus, olha, Deus vai precisar de conduzir minha vida, olha, eu preciso ser conduzido por Deus e pedir ao Senhor: ajuda-me, Senhor, a seguir os teus passos. Mas para isso nós precisamos dessa primeira bem-aventurança que é proclamada aqui onde Jesus começa, né? Porque aqui o Evangelho vai dizer que, vendo Jesus a multidões, ele subiu ao monte, sentou-se e os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Ô Jesus amado, ajuda cada um de nós a sermos discípulos. Discípulos, nós queremos ser discípulos, Senhor Jesus, nós queremos ser discípulos, mas discípulos que aprendem e colocam em prática. Não só aprender, mas nós queremos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Não é o bem-aventurado pobre financeiramente, não, que não tem recursos materiais, mas é o pobre em espírito. O que é o pobre em espírito? É o humilde. A humildade, sem humildade nós não conseguimos ser pobres em espírito, porque sem a humildade nós achamos que nós dá conta. E nós não dá conta. Ou alguém aqui entre nós vai falar assim: não, eu dou conta, só com o meu espírito eu consigo viver essa vida e viver bem, eu não caio em esparrela nenhuma nessa vida, nada vai me seduzir. Ah, não, seduz, velho. Se nós quiser fazer pela nossa mente, pela nossa capacidade intelectual, a gente faz sim, mas dá ruim no final. Dá ou não dá? Dá ruim, não dá? Então nós precisamos de humildade. E humildade é dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda porque eu não dou conta. Vem, ó Santo Espírito de Deus, vem sobre mim, vem sobre a minha miséria, vem sobre a minha fraqueza, conduz a minha vida, ensina-me a ser de Deus, ensina-me a obedecer. Oh, coisinha difícil é isso, hein? Obedecer. A gente consegue muita coisa, mas a obediência é difícil. Não impossível. Porque o Espírito Santo em nós, ele leva-nos à obediência. E ele continua dizendo, depois que é bem-aventurados os aflitos, né? Aqueles que têm uma aflição. Eu acredito que aqui, nesse lugar, estando aqui, tem muita aflição, né? Quem fica muito aflito, querendo ir embora, achando que não vai dar conta, eu não vou dar conta de ficar os meses que eu preciso ficar aqui, eu não aguento. E bate aquela vontade de voltar à vida velha, ao homem velho, que levou ao fundo do poço. Não dá vontade? Dá vontade, mas não é. Nós precisamos da força de Deus.
É só Deus que vai nos ajudar para que nós chegamos a fazer essa experiência da sobriedade. Esse ano eu faço 42 anos de sobriedade. 42 anos de sobriedade. Quem tem mais de 42 aqui? Mais de 42? Mais de 42. Os outros têm menos de 42. E eu tenho 42 anos de sobriedade. Meu caçula vai fazer, ou melhor, 42 mesmo? Isso, 42. Meu caçula vai fazer 42 anos. Depois de um mês e alguns dias, eu faço 42 de sobriedade. Mas Jesus continua dizendo que bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Nós vamos possuir a terra quando nós conseguimos adquirir aquilo que nós pedimos para Jesus. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Sem humildade nós não vamos fazer a experiência da humildade, da mansidão. Aí a gente fica bravo, nós só bravo porque só não sei o quê. Os bravos não vão possuir a terra. A terra que Jesus fala que é Jerusalém celeste, nós morar junto com Deus toda a eternidade. Já pensou estar diante de Deus toda a eternidade? E semelhante a Ele, né? Não é estar diante dele com essa miséria nossa aqui não, essa miséria que vai desaparecer. Nós vamos estar diante dele a sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus na nossa vida é muito grande, é coisa grande que a gente nem imagina. Nem imagina. Então vale a pena sofrer pela causa do Evangelho. Vale a pena sofrer pela causa da nossa restauração. E isso que Jesus quer fazer em nós. Nós precisamos adquirir paciência. Paciência conosco mesmo. A gente não tem paciência conosco. Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Ter sede de justiça. Nós somos injustos conosco mesmo. Vocês sabiam que nós somos injustos conosco mesmo? Porque Deus nos criou com liberdade. Nós somos livres para amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. Mas nós não buscamos fazer dessa forma. Isso é injustiça conosco. E quanto mais nós buscarmos essa graça de amar a Deus sobre todas as coisas, de renunciar às coisas deste mundo para estar com Deus, mais nós vamos ser justos conosco mesmo. Mais nós vamos conseguir nos amar. Vocês sabem qual que é o primeiro mandamento de Deus? Qual que é o primeiro mandamento? Ninguém sabe qual que é o primeiro mandamento? Pode falar. Amar a Deus sobre todas as coisas, que aí coloca-se algo mais estendendo-se nesse mandamento. O que se estende nesse mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Mas se nós não conseguirmos amar nós, como nós vamos amar os outros? Não tem jeito. Nós só vamos conseguir amar o irmão quando nós conseguimos amar-nos. E quanto mais nós amarmos a Deus, mais nós estamos amando a nós mesmos. E aí a gente vai conseguir amar o irmão. O irmão vem com um monte de pedra para atacar em nós. Nós falamos assim, faz isso não, meu irmão. Faz isso não. Você vai machucar com isso. Você vai se machucar com isso. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia, justiça e misericórdia. Vocês sabem qual a diferença de justiça e misericórdia? A justiça eu dou para o outro o que lhe pertence. A misericórdia eu dou para o outro mesmo aquilo que não lhe pertence. Isso é ser misericordioso. Isso é ser misericordioso.
Você não merece a minha compaixão para ti, você não merece, você fez isso e aquilo, mas mesmo assim eu te amo. Mesmo assim eu te perdoo, mesmo assim eu quero que você seja meu irmão. Isso é misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Sem pureza de coração nós não vamos ver Deus. Porque aqui ele vai dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros... Cadê? Oh, meu Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Olha, então quer dizer que os impuros não vão ver? Só os puros de coração. E quem é puro de coração é santo. Quem é puro de coração é santo. Então, quando o Senhor levou a perguntar, nós estamos aqui para quê? Para ser santo. Nós estamos aqui para ser santo. Porque sem santidade nós não vamos ver Deus. E se nós não ver Deus, para onde nós vai? É a eternidade inteira. Não é 5 anos, não é 6 meses, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos. Não é a eternidade inteira sem Deus. Ô Diaco, fala aí, Diaco. Que bonito, que bonito. Muito obrigado, Diácono Antônio Carlos. Está tudo lindo, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Nós estamos aqui para quê, né? Ele disse tudo, né? Estamos aqui para sermos santos. O verbo divino se encarnou e habitou entre nós justamente por isso. Para transformar este coração que é injusto, que é de pedra, que é maldoso, que maquina o mal, para transformar. Porque se não for puro de coração, não vai ver Deus, não é assim? Por que que Jesus veio ao mundo? Por que que Jesus veio ao mundo? Veio para isso. Veio para purificar o nosso coração com o teu sangue na cruz, com o teu sacrifício. Então todos aqueles que têm esse coração purificado por Deus, significa que ele é aquele que o Senhor disse mesmo, é aquele que é humilde. Então quando nós temos a santa humildade e o esforço, porque é fácil ser humilde? Não é fácil. Nós ficamos bravos, nós nos irritamos, nós ficamos nervosos, saímos do eixo, é assim, com muita facilidade. E aí aquele coração que estava começando a ficar sensível, que estava começando a ficar puro, de repente volta a ficar pedra de novo. Então nós estávamos caminhando já. E de repente nós ouvimos a palavra do mal no nosso coração. O Satanás, o nosso Adão, o mundo começa a nos abraçar e a gente começa a gostar do abraço, deste abraço. Acontece que o coração fica como pedra, voltamos para o final da fila e aí acabou. Aí acabou. Se nós voltarmos para o final da fila, temos que recomeçar tudo de novo. Só que o tempo não perdoa, né? O tempo não perdoa. O tempo, ó, volta pro final da fila. Volta pro final da fila. Só que o tempo ali, ele vai indo. Você está com 15, você está com 25, você está com 35, o irmão já está com 42 anos de sobriedade. Ele tem um testemunho muito bonito, né? E a partir do momento ele teve uma conversão, uma decisão, não foi isso? E nunca mais, né, meu irmão? Quem tem um encontro pessoal com Jesus, ele nunca mais será a mesma coisa. É o encontro pessoal.
ele se permitiu ter um encontro pessoal com Deus e não abandonar mais, né? Não abandonar mais Deus. Então, gente, nós não veremos a Deus. E só vê a Deus aquele que é humilde, tem um coração humilde. E quando nós abrimos o coração a Deus, Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando. O mal, vem cá, o mal ele deixa de trabalhar? Ele continua. O mal continua trabalhando? Ele continua. Continua tentando? Continua tentando. Tentando o Adão, tentando tirar você para trás? Ele está em volta de nós, rungindo igual um leão para pegar a caça. Você deu brecha, ele entra. Te devora. E ele tem mais força do que nós. Se nós estivermos em Deus, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, ele não tem força. Mas se nós der uma fraquejadinha, aí vem a brecha, aí ele entra. Ele entrou na brecha, aí estraga tudo. Aí o diácono falou, às vezes eu tenho que voltar lá, Começar no final da fila e começar de novo. Não dê brecha não. Não dê brecha não. Não brinca não, porque ele tem poder. O demônio tem poder, só não tem poder se o poder de Deus estiver agindo em nós. Deus veio para nos despertar. Porque o Adão quer fazer assim, ó, dorme, dorme, filho, dorme, dorme. O Satanás fala, não, dorme, fica tranquilo, fica tranquilo. E o poder de Deus, ele acontece em nós mediante a obediência. Se eu estiver obedecendo, o poder de Deus vai agindo. Se eu não obedecer, não tem como. Como Deus vai agir em mim se eu não estiver obedecendo? Não tem jeito. Ele simplesmente, e interessante, observa na vida aquelas pequeniníssimas coisas, põe em prática aquilo que é pequenininho na tua vida. Você vai crescendo, você vai crescendo. Não dá para pular etapa. Não dá para pular etapa e eu falar assim, nossa, agora eu estou. Não, você vai crescendo. À medida que você vai obedecendo, à medida que vai obedecendo, à medida que eu vou renunciando às minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus sem renunciar à minha. Não tem jeito de nós fazer a vontade de Deus sem renunciar à nossa vontade. Não, eu estou com vontade disso, não, mas eu não vou fazer isso porque eu quero fazer a vontade de Deus. Porque a humildade perde força com a soberba. A vaidade, o ódio, a autossuficiência. Nós vamos afastando Deus, vamos ficando longe, cada vez mais longe de Deus. E ficando longe de Deus, nós ficamos cada vez mais fracos. E à mercê do encardido. E à mercê do encardido. O encardido, gente, o encardido é o demônio. O encardido, ele é um ator sensacional. Ele é um ator, ele é sedutor, ele é profissional. Só que ele tem uma falha. O encardido, e ele falou, o diácono falou, só que ele tem uma falha. E que pode ser a nossa falha também. Ele tem uma falha, ele não consegue obedecer. O encardido, o demônio não consegue obedecer. E essa ferramenta, ele incute em nós. Não obedece não, não continua não, não fica firme não. Não. E a gente vai entrando, é verdade, eu não vou obedecer mesmo não. Pra quê? Aí, tá começando a cair. Porque a graça de Deus, ela nos mantém. A humildade, a oração, a firmeza, isso nos dá uma firmeza, porque a graça de Deus nos mantém de pé. É por isso que o Senhor nos ensina a todo momento a estar em contato com o Pai, a todo momento estar em oração. Não é? Oração. Mergulhar na palavra, mergulhar na oração o tempo todo. Porque se bobear, né? Cochilar, a gente perde. Né? A oração é o alimento, né? Oração, palavra de Deus. Orar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é
a, é a bússola, a palavra de Deus é quem vai direcionar a nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o caminho, a palavra é o caminho. Se eu não conheço o caminho, como que eu faço? Como é que você vai Se eu seguir? não medito na Tem palavra... gente que fala, eu rezo em casa. Olha, mas como que você reza em casa? Sem Deus, sem a palavra, sem... né? Porque sem a palavra, sem a palavra nós ficamos fora do caminho. E se nós não estivermos no caminho, a verdade também não está em nós. E aqui como fala sobre a mentira, não? Aqui na primeira leitura fala sobre a mentira, né? Eles não contentarão, eles não cometerão iniquidade, nem falarão mentiras. Por que nós não devemos falar mentira? Porque se nós falarmos mentira, perdemos a força. Perdemos a força. E vocês sabem o que São João fala sobre a mentira? Quem veio primeiro, você ou teu pai? Meu pai. Teu pai. E quem é o pai da mentira? Que mente desde o princípio? É o encardido. O encardido é o pai da mentira. E São João vai falar que aquele que mente é filho do diabo. Então, qualquer mentirinha desse tamanhozinho assim, eu estou me colocando como filho do demônio. É sério, por isso que o Senhor está falando conosco. Observa aquelas coisas pequenininhas. Eu jamais vou deixar de contar uma mentirona se eu não parar de contar pequenininha. Não vou, nem de brincadeira. O encardido é tão terrível que ele jogou no mundo, não sei se é no mundo todo ou no Brasil, que dia 1º de abril é dia da mentira. Que mentira! Mas dia da verdade. Porque Deus é a verdade. Todo dia é o dia da verdade. É o dia Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. Jesus silenciou quando ele fez essa pergunta. Por quê? Porque ele estava diante da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava diante da verdade, perguntando o que era a verdade. Jesus silenciou. Nós precisamos fazer essa experiência. Deus tem saudade de nós. Quanta saudade Deus tem de nós, porque nós saímos de Deus. Esse corpo físico precisou do pai e da mãe, mas esse corpo físico vai apodrecer. O espírito que Deus colocou nesse corpo, esse é dele. Esse veio dele e precisa voltar para ele. E Deus é ciumento. Ele não nos divide com o mundo, não. Ele vai dizer na palavra que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo dele. Não queira o mundo, não. Vê que bonito? O mundo, por que quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus? Porque o mundo jaz na mão do maligno. O mundo está na mão do maligno. Daí eu quero ganhar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. O maligno fala assim, pode ir por aqui que vai dar certinho. E aí a gente vai. Aí ele faz aquilo que a gente faz quando a gente quer levar o cachorrinho para passear. Põe uma coleirinha aqui e sai. Por quê? Porque eu estou obedecendo e ele vai. A gente nem percebe que está com uma coleirinha no pescoço, mas vai. E ele vai levando. E a gente vai. Depois lá na frente a gente percebe e fala assim, nossa, deu ruim. Deu ruim. E dá mesmo. Não tem como. Não é verdade? Olha que bonita a palavra que vai dizer. Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Olha, nas aparições de Nossa Senhora, ela aparece para crianças, né? Assim, crianças, o índio, Juan Diego, Lúcia, Francisco, Jacinta. Aqueles dos corações, não? Aqueles coraçãozinhos.
Juan Diego, ela disse, olha, eu escolhi você porque o coração que melhor que tem aqui é o seu, filho. Vai lá levar a mensagem para o bispo. Que eu quero que se faça uma igreja, um santuário aqui, para que o meu filho seja adorado, seja glorificado, para que o povo possa ser reunido. Então, tá vendo? Deus fala. Essa é a tática de Deus. Deus fala aos corações humildes, porque os corações humildes estão prontos para ouvir. Acolhe a Deus, né? A humildade é aquela forma de acolher a Deus. E quando a gente acolhe a Deus, a gente fala assim, no acolhimento, no próprio acolhimento, a gente já fala, acolhendo Ele, a gente já fala, eu não dou conta. Quando nós acolhemos Deus, quando nós nos colocamos numa postura de humildade, nós já dizemos para nosso ser, para nossa alma, eu não dou conta. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É justamente isso. Sem Deus, Jesus nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Sem mim, ele mesmo disse, pode falar. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Nada pressupõe nada. Nada. Então nós precisamos do Senhor. Nós precisamos estar ligados na videira. Nós precisamos estar ligados. A videira é o Senhor. Nós precisamos estar ligados ali nele. Porque senão nós não produzimos fruto. E os frutos em nós, às vezes a gente imagina, a árvore produz fruto para ela própria. Não. Os frutos do Espírito Santo em mim é para nós. Para o irmão, para a comunidade. Para o Quando você receber um monte de pedrada, você fala assim, puxa, agora eu estou no caminho certo. É verdade. Eu estou no caminho certo, porque não se taca pedra em árvore que não dá fruto. É porque você está produzindo fruto, meu irmão. Tanto é que os apóstolos, o que os apóstolos ganharam? O que os apóstolos ganharam? Pedrada, foram degolados, foram crucificados. Os videntes de Fátima, por exemplo, o que eles ganharam? A Lúcia ficou no convento a vida toda. Mas o coração fica como? Mas o coração continua preenchido em Deus e está nem aí, pronto, acabou. Está em Deus, quem está com Deus tem tudo. E quantas pessoas que estão em verdadeiras mansões aí, estão tristes, abatidas, e as pessoas se matam mesmo, porque não tem Deus, longe de Deus. Eu comento aqui com a professora, Sem nada né? podeis fazer. A questão do artista, né? O artista, ele atrai assim, milhares, milhões de pessoas, segue ele, chora e descabela, tá, e tudo. Mas o glamour deles não preenche o coração do artista. Porque o artista está num pecado tão grande, levando aquelas pessoas a idolatrar ele roubou o coração daquela multidão para ele. Não foi para Jesus que ele está levando as pessoas. E o que ele ganhou? Overdose. Morre de overdose. Entupiu de dopamina e morre de overdose. Você pensou, que coisa... O dom, todos os dons em nós vêm do alto. Tanto é que o próprio Pilatos vai dizer para Jesus, eu tenho autoridade para te condenar ou te soltar. Jesus vai falar, você não teria essa autoridade se ela não viesse de cima. Toda autoridade nós precisa vir de cima. A nossa autoridade humana dá tudo errado, não dá certo, faz tudo errado. E é melhor a autoridade de cima porque nós somos felizes. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos. Noutra tradução, na tradução da CNBB está no lugar de bem-aventurado. Felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os puros de coração. Santos também, né? Felizes os que promovem a paz. Isso é felicidade, tudo isso é felicidade. Esse é o caminho da felicidade. Essa é a receita da felicidade. Essa é a receita da felicidade. As bem-aventuranças é a receita da felicidade.
Aqui quiser, Jesus se está nós, mostrando isso, né? Está mostrando justamente isso, né? A receita da felicidade. receita da felicidade. E se queremos permanecer na receita da felicidade, Mateus capítulos 25, 36. Estava com fome, me deste comer, com sede, me deste beber, estava nu, me vestiste, e aí estava preso, me visitaste, estava... Você quer permanecer no caminho do Senhor? Quer permanecer no Senhor? Serve o Senhor com a tua vida. Serve o Senhor com a tua vida. Servir o Senhor com a nossa vida. Põe um versículozinho assim em prática. Eu pus meio versículo em prática na minha vida e veio. Sagrada Escritura, veio tudo junto. Veio tudo junto. Vem, foi vindo, e está vindo ainda, não vem tudo, vai vir muita coisa para ser curada ainda, mas está vindo. Vamos caminhando. Por quê? Porque eu estou no caminho. Se nós sair fora do caminho, nós não vamos ser instruídos pelo Mestre. O Mestre quer nos instruir, mas nós temos que estar no caminho. Jesus está na frente, porque Ele é o pastor. O pastor vai na frente. Vocês sabem qual a diferença de pastor pastor e boiadeiro? Vocês sabem qual a diferença de pastor e boiadeiro? O pastor vai na frente e as ovelhas o seguem porque ele conhece, as ovelhas conhecem a voz do pastor. O boiadeiro vai atrás, cutucando as ovelhas, chicoteando, vai batendo nas ovelhas. O boiadeiro é assim. Então essa é a diferença do boiadeiro. O boiadeiro toca a boiada. O pastor chama as ovelhas. E as ovelhas que conhecem a voz do pastor não confundem a voz do pastor com a voz do mundo. Segue o pastor. Porque às vezes a gente confunde. A gente não consegue aquele discernimento correto e a gente segue a voz do mundo. Não. O mundo jaz na mão do maligno. Vamos escutar a voz do pastor. O pastor é manso e humilde de coração. Ele não é boiadeiro. Amém? Amém, gente? Amém. Jesus manso e humilde de coração. Fazei de nossos corações semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração. Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Que maravilha. Todos nós, Jesus senta, Jesus fala, Jesus conversa, Jesus nos conduz. Jesus conduz os teus discípulos. Gente, sejamos sempre discípulos de Jesus. É Ele que vai à frente nos conduzindo, porque Ele é o pastor. Amém, gente? Amém. Agora nós vamos ficar de pé e nós vamos dar uma resposta muito bonita para Deus neste momento. Então, gente, nós vamos pensar muito bem em cada palavra que nós vamos rezar agora. Nós vamos rezando e já meditando. Amém? Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.